Talvez hoje você tenha passado a manhã inteira lendo histórias, respondendo perguntas de por quê, por quê, por quê. Por que isso, mamãe? Mas por quê? Mas por que sim? Mas por que não? Limpando o chão, lavando louça. E você tenha terminado o dia pensando se deveria estar fazendo algo a mais pela educação do seu filho, que ainda é tão pequenininho. Você tem a sensação de que está fazendo pouco, ao mesmo tempo que pensa que seu filho também é muito pequenininho para começar algo mais intencional e que você deveria esperar um pouco mais, com medo de antecipar etapas, né? Mas ao mesmo tempo tem medo dessa espera se tornar um atraso. E geralmente, quando temos essas dúvidas, estamos pensando em quê? Currículos, atividades pedagógicas ou, como algumas pessoas falam, as atividades de papel e lápis. E aí a gente já começa reduzindo a educação, a escolarização ou a transmissão de conteúdos. Não é pura coincidência, gente, que as pessoas, até mesmo os influenciadores do universo da educação, digam que não precisa fazer nada com a criança antes de pelo menos 3, 4 anos de idade. Como se a educação, de fato, começasse a partir daí. E os anos anteriores fossem menos importantes ou neutros, e até mesmo por conta das capacidades dessa criança, né? Que as capacidades motoras, de atenção, as habilidades linguísticas dela são mais limitadas antes dos 4 anos de idade. Então, e qual foi, pelo menos por enquanto, né, a idade escolar obrigatória? Qual foi a idade que decidiram para ser a idade escolar obrigatória? 4 anos. É engraçado porque como que uma imposição dessa, até mesmo dentro de um contexto de educação domiciliar, passa a ser tão cultural, né, que a gente não pensa muito sobre e a gente vai internalizando que sim, é a partir dos 4 anos de idade que se começa a educar alguém. Mas há mais de 500 anos, Erasmo de Roterdã escreveu algo que muda completamente essa perspectiva de educação e de formação de crianças muito pequenas. É esse livro aqui, Educação Liberal, de Erasmo de Roterdã. E esse não é um livro que vai defender uma educação rígida, excessiva, ou uma guerra contra a infância, contra as brincadeiras. Na verdade, está mais fácil você ver isso entre influenciadores que, inclusive, dizem aplicar a educação clássica, antecipando etapas em prol de criar filhos gênios. Mas, na verdade, estão bem longe do que a tradição clássica propõe para crianças. O fato de Erasmo de Roterdã defender aqui nesse livro que os primeiros anos de infância não são uma sala de espera antes da educação, não quer dizer que a gente deva fazer tudo ou mesmo nada. Ele nos dá alguns sinais de que a educação e formação da criança nos primeiros anos da sua vida não são neutros. E para isso ele vai citar alguns exemplos, né? Então você já deve ter reparado como as crianças pequenas, elas estão aprendendo muito o tempo inteiro, mesmo quando estão brincando ou quando estão concentradas, quietinhas, mesmo quando elas estão comendo, quando estão explorando a casa, o tempo todo elas estão absorvendo, observando e imitando tudo ao seu redor. Quando você conta histórias, quando vocês ouvem música juntos, quando vocês conversam juntos, a mente e o coração do seu filho, que é tão pequeno, já estão sendo formados. Então a questão não é se você já começou a educar, a questão é perceber que a educação já está acontecendo com ou sem as atividades pedagógicas. E que por isso mesmo, você e eu precisamos ser intencionais a respeito do que essa criança está vivendo e pelo que ela está sendo formada. Talvez você tenha clicado nesse vídeo esperando uma resposta muito simples, como por exemplo, sim, as crianças pequenas precisam de atividades pedagógicas, e aí uma lista. Ou não, basta deixá-las brincar até determinada idade, porque isso seria antecipar etapas, porque isso seria ir contra a infância. Mas quando você pega esse livro para estudar, você percebe que essa talvez não seja a pergunta mais importante que podemos fazer. Porque antes de perguntarmos quais atividades oferecer para uma criança pequena, nós precisamos perguntar o que realmente significa educar uma criança pequena. Se educação for apenas transmitir conteúdos ou desenvolver habilidades, então nossa resposta vai seguir por um caminho. Mas se eu e você compreendermos que a educação envolve também a formação da linguagem, dos hábitos, dos afetos, da imaginação e daquilo que a criança aprende a amar, então a nossa conversa vai precisar ser um pouco mais profunda. Por isso, o meu objetivo nesse vídeo não é apenas responder se você deve ou não oferecer atividades pedagógicas para sua criança agora.
O meu objetivo é que você, ao oferecer ou não atividades pedagógicas para ele, porque sim, as atividades pedagógicas podem ser adequadas para a criança, se forem feitas por alguém que entenda de desenvolvimento infantil, então nem toda atividade de papel é precoce, mas meu objetivo é ampliar um pouco o nosso olhar e refletir sobre algo que é anterior a essa pergunta, que é o que realmente está formando uma criança nos seus primeiros anos de vida. Então, se você tem interesse em conversar sobre uma educação de verdade, continue aqui comigo aprendendo o que Erasmo de Roterdã tem a nos ensinar. E eu não estou dizendo que não é válido ensinar, não presta para nada ensinar conteúdos ou habilidades motoras para criança. Eu estou dizendo que a educação, aquilo que a gente pode fazer para o nosso filho, precisa e deve ir além disso. E quem sabe você não já está contemplando todos esses pontos que a gente vai falar aqui no vídeo. Talvez você chegue ao final do vídeo e diga, graças a Deus, sem nem perceber, sem nem saber, eu já estava provendo isso para o meu filho. E agora, sabendo, serei mais intencional. Tomara que chegue ao final do vídeo assim. Caso contrário, você tenha a oportunidade de rever, de replanejar, de trabalhar essas questões com o seu filho de forma muito mais intencional, sabendo exatamente o que seu filho precisa nesse momento. Então vamos um pouquinho para o contexto, né? Na época de Erasmo, esse tema era tão necessário quanto é hoje. Por isso, ele precisava provar que os primeiros anos possuem grande importância, né? Naquele tempo as pessoas não se interessavam em ensinar nada para as crianças até que elas completassem de 7 a 9 anos de idade, que é quando elas eram formalmente ensinadas. No entanto, para ele, essa fase do nascimento até os 7 ou 9 anos eram muito valiosas para preparar o terreno, não só intelectual, mas também moral da criança. Hoje, apesar da idade escolar obrigatória ser aos 4 anos, é comum que até lá as crianças sejam vistas como meros bebês que não podem ser educados, não precisam ser educados porque ainda são muito pequenas. É como se hoje, assim como na época de Erasmo, nós também acreditássemos que a criança pequena é incapaz de receber qualquer formação significativa. Mas Erasmo não está dizendo que uma criança de 2 a 3 anos deveria passar horas estudando ou aprendendo a ler ou traçando letras e números aos 2 anos de idade, ou estudando como uma criança de 7 a 9 anos ou de 4 anos. Na verdade, ele concorda que existem algumas coisas, alguns conteúdos que são inadequados para essa idade. Só que, embora a criança ainda não esteja pronta para certos estudos, ela já está pronta para ser formada. Se ela aprende a comportar-se à mesa, por exemplo, se ela aprende a nos imitar, a desejar certas coisas e a rejeitar outras coisas, é um sinal de que os primeiros anos não vão transcorrer sem consequências. Na verdade, essa é justamente a fase em que a alma da criança é mais maleável, mais receptiva. É mais fácil de você conduzir essa criança para bons ou maus hábitos. O problema é que observamos apenas o que a criança ainda não sabe fazer e ignoramos aquilo que ela já está fazendo. Talvez seu filho ainda não saiba ler, mas é provável que já está memorizando alguma coisa. Talvez ele ainda não saiba raciocinar de forma abstrata, conceitual, como uma criança mais velha. Mas você já percebeu que uma criança de 2 anos imita coisas que ninguém mandou ela imitar? Se você perguntar sobre uma determinada virtude, provavelmente a sua criança não vai conseguir explicar, mas ela já está adquirindo algumas virtudes. Ela já está adquirindo alguns hábitos que talvez você julgue ser bom ou ruim. Percebe como já tem algo acontecendo? É por isso que o autor chega a afirmar que aquilo que recebemos nos primeiros anos permanece em nós com uma força extraordinária. E ele compara essas primeiras impressões a coisas que parecem ter sido vistas ontem, mesmo que já tenham sido vistas depois de muitos anos. Então, se até hoje você pensou que enquanto não há ensino de letras, de números, de formas, nada importante está acontecendo, acredite que a primeira infância é o período em que mais coisas importantes estão acontecendo. Justamente porque a criança aprende antes mesmo de perceber
que está aprendendo. Agora vamos nos perguntar uma coisa? Se os primeiros anos moldam tão profundamente a linguagem, os hábitos, os afetos e a imaginação, por que a gente trata como um tempo de espera? Quando, na verdade, esses primeiros anos são o fundamento de tudo que vai vir depois. Você já deve ter passado por uma situação em que a criança aprende mais rápido ou mais naturalmente, algo que para você, pra gente, exige um esforço absurdo. Isso é ainda mais nítido quando a criança está memorizando alguma coisa, que a gente não memoriza nem o nosso CPF, ou aprendendo um novo idioma. Já percebeu? Mas isso não ocorre apenas no campo da linguagem. A mesma disposição que favorece o aprendizado das palavras favorece também a formação dos hábitos, dos costumes, porque a criança pequena ela ainda não possui um juízo maduro para analisar tudo que ela está vendo. Ela só vai recebendo, ela não fica avaliando nos primeiros anos. Ela primeiro absorve, depois, mas bem depois é que ela vai julgar. Primeiro ela vai imitar, depois ela vai escolher se aquilo é aceitável ou não. E essa imitação e excelente memória fazem parte da natureza da criança. Foi Deus que as criou assim. Isso deveria nos fazer refletir, porque nos primeiros anos uma criança aprende muito mais pelo exemplo, pelo que vê, do que pelo discurso, não é verdade? Se lemos na frente das crianças, é provável que elas não tenham uma péssima relação, a leitura não seja algo estranho para elas. Se oramos na frente da criança, a criança vai nos imitar. Elas aprendem e admiram aquilo que a gente admira também. E talvez seja justamente aqui que muitas de nós subestimam o valor do que fazemos diariamente. Quando você lê uma boa história repetidas vezes, quando você recita um poema, quando você canta, quando você ensina uma oração simples, quando você responde com paciência ou impaciência, quando você cultiva uma ordem, uma beleza, uma reverência dentro da sua casa, você não está apenas ocupando o tempo da criança, nem matando a infância da criança. Você está fornecendo material a partir do qual a imaginação, a linguagem, os afetos dessa criança vão sendo construídos. Você percebe como a questão vai muito além de quando começar a oferecer atividades pedagógicas para o meu filho. O ponto não é se é errado ou não colocar uma criança de 1 ano diante de uma cartolina com giz de cera, na qual ela vai fazer seus primeiros rabiscos, vai desenvolver a sua coordenação motora, visomotora, a sua atenção, a sua criatividade. É totalmente correto fazer isso. Algumas mães vão precisar que alguém diga exatamente o que fazer e outras já têm esse conhecimento, intuição e vai providenciar isso para a criança. É correto fazer isso. Mas se a educação de uma criança for resumida apenas a esses momentos, é uma visão pobre de educação, principalmente no sentido clássico. A educação de seu filho não começa no papel e termina no rabisco, na pintura, no traçado. Começa desde quando ele nasce e continua todos os dias. Não adianta termos um bom planejamento de atividades, sejam sensoriais, pedagógicas, vários brinquedos educativos, uma rotina perfeita de atividades, se não estamos considerando os outros aspectos da educação do nosso filho. Fomos levados a crer que formação intelectual, transmissão de conhecimentos, não tem nada a ver com formação moral e espiritual. Assim também como nós fomos levados a crer que uma criança é tão bobinha, ela entende tão pouco, que ainda é muito cedo para pensarmos em sua formação moral e espiritual e que se fizermos isso estaremos oprimindo essa criança, forçando a seguir regras da religião, regras da sociedade opressora. E mesmo que agora mesmo, quando eu falo isso, eu e você concordemos que essas crenças não são verdade, que não queremos vivê-las, nós corremos o risco de estar vivendo-as. Sabe quando? Quando deixamos de refletir o que Erasmo nos convida a pensar. Erasmo sabia que grandes formações começam com o que ocorre na rotina do lar, repetidas vezes. Porque aquilo que entra profundamente no coração durante os primeiros anos, frequentemente permanece quando todo o resto já foi esquecido. Inclusive, tem uma frase que está sendo amplamente difundida agora, né? A infância é o solo que o adulto pisa. Então você percebe que o termo educação aqui não está restrito à transmissão de informações ou de atividades pedagógicas?
e que esse deveria ser o conceito de educação que nós precisamos ter. E aqui encontramos um ponto fundamental do pensamento de Erasmo. Para ele, reduzir a educação ao acúmulo de conhecimento seria compreender apenas uma pequena parte do processo. Lembra que eu falei sobre a concepção errônea a respeito da educação clássica para crianças pequenas, lá no início do vídeo? Muitas vezes, vemos a educação clássica sendo resumida a fichas de memorização, pilhas de atividades, rotina entulhada de apostilas, mas o maior objetivo dos educadores clássicos não era formar crianças que sabiam muitas coisas, mas formar pessoas capazes de viver bem. A felicidade humana não advém somente da nossa formação intelectual, mas de um conjunto que se complementa, que tem interdependência. É por isso que a verdadeira educação clássica não se divide em compartimentos, mas objetiva a formação integral do ser humano, a intelectual, a moral, a de linguagem, imaginário, espiritual, religiosa, tudo isso faz parte de uma mesma tarefa. Então vamos lá, o que é que tudo isso quer nos dizer? Que a verdadeira educação não vai perguntar apenas o que é que a criança está sabendo, mas principalmente quem a criança está se tornando, o que essa criança tem aprendido a amar e a admirar. Então, quando lemos algum educador clássico falando sobre aprender a falar corretamente, pode ter certeza de que ele não está se referindo apenas à gramática da língua. Ou quando ele está falando de filosofia, ele não está apenas falando de teorias filosóficas. Então, qual é o objetivo desses educadores? Vai ser muito comum que a gente veja que o objetivo deles era que a criança aprendesse a perceber a realidade com clareza, a expressar essa realidade com verdade e agir de acordo com a realidade. Ou seja, aprender a falar bem, a pensar bem e agir bem são aspectos inseparáveis de uma mesma educação. E é justamente aqui que moram as diferenças mais profundas entre o clássico e o moderno. Enquanto na pedagogia moderna a criança é levada a desenvolver habilidades, na educação clássica, junto a isso, a criança é levada a cultivar virtudes, bons hábitos. Mas por quê? Lembra, é justamente nos primeiros anos que começam a ser construídos os alicerces sobre os quais todo o restante será erguido. Mas como uma educadora, ou mestre, ou professor de crianças pequenas vai conduzir essa educação? Erasmo também fala disso. Gente, leia esse livro, ele é muito, muito bom, ele tira muitas dúvidas para quem quer saber como educar crianças pequenas, mesmo que você seja mãe ou você seja um professor, eu indico esse livro. Então, Erasmo também responde sobre como que a gente ensina a criança. Ele nos convida, de forma resumida, ele nos convida a atrair a criança pela doçura e não afastá-la pela violência, pela pressão, pelo medo. Olha como a criança está sendo compreendida. E como é que se atrai pela doçura? Erasmo afirma que existem certas coisas cujo aprendizado é mais parecido com uma brincadeira do que com um trabalho. E não é porque sejam assuntos, conhecimentos menos importantes que dá para brincar com eles, mas porque esses assuntos, esses conteúdos correspondem melhor à forma como a criança aprende quando eles estão em forma de brincadeira, de histórias, de fábulas, de imagens, de conversas ricas, de contemplação, de memória, de linguagem, de tudo aquilo que alimenta a imaginação dessa criança antes de exigir raciocínios complexos. Então, não, definitivamente Erasmo não está incentivando a pular etapas ou tornar o processo de educação uma fase penosa para a criança. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas histórias, inclusive na faculdade, quando eu cursava letras, que antigamente não se sabia ensinar as crianças. Obviamente, deveriam haver alguns mestres ruins, infelizmente, mas o discurso girava em torno de uma contraposição à tradição, uma ruptura, colocando em outro lugar a educação moderna, como aquela que respeita a criança e suas fases do desenvolvimento. E temos visto os frutos dessa educação infantil, não é mesmo? Com a desculpa de que não podem pular etapas, provam que o seu discurso nada tem de preocupado com as tais etapas. Até porque nem mesmo a base está sendo feita para os próximos anos. As crianças chegam ao Fundamental 2 sem saber ler, se formam no ensino médio sem saber interpretar uma linha de um post
escrito num português informal, quem dirá um texto melhor. Mas vamos voltar aqui às instruções de Erasmo. Tem um outro conselho que ele dá: utilizar ilustrações. E aqui ele não está falando apenas das imagens, dos desenhos, mas até mesmo das fábulas. Porque as fábulas, elas ilustram conceitos abstratos, como as virtudes, e tornam o caminho da compreensão da criança a respeito dessas virtudes muito mais natural e divertido. Então, ela aprende melhor. O mesmo princípio que aparece quando ele descreve alguns métodos que são utilizados para ensinar letras, por exemplo. Ele conta que certos educadores modelavam letras em doces para que as crianças brincassem com elas. Já outros esculpiam as letras em brinquedos que as crianças gostavam. E sabe o que chama a atenção nesses métodos? Não é nem o método em si, né? Mas é o princípio que está por trás desses métodos. Erasmo estava falando de maneiras criativas, mas legítimas, de unir aprendizado e prazer. Porque quando despertamos a curiosidade, o interesse da criança, a criança aprende mais fácil e naturalmente ela aprende a amar os estudos antes mesmo que ela seja capaz de compreender por que deveria amar os estudos. É uma coisa que não se ensina na escola. A gente quer alunos que aprendam, ou melhor, que amem aprender, que amem estudar. A gente quer filhos que amem estudar. Mas a gente não respeita algumas fases e não necessariamente a fase de deixar que a criança estude de qualquer forma ou não incentivar que essa criança ame o estudo. Mas é exatamente isso, tornar o estudo um momento de prazer, de diversão, porque aquela fase da criança é uma fase em que ela não compreende que ela deve amar os estudos. Ela acha que é uma brincadeira e na isca da brincadeira a gente ensina essa criança. E gradativamente as brincadeiras vão diminuindo, né? Então, você pega uma criança de 2 anos e a forma como uma criança de 10, 11, 12 anos, uma adolescente aprende, você vai ter muito mais brincadeiras ali nos primeiros anos do que na adolescência. E há uma adaptação gradual para isso acontecer, né? Então, a criança, quando ela percebe, ela já está amando aprender, amando estudar, descobrir a verdade, buscar sabedoria, se formar. E aí ela percebe o quanto estudar é prazeroso. Então essa ordem de primeiro se encantar, para depois aprender e amar aprender, a buscar a verdade, não é um atalho. É exatamente a ordem como a criança acessa a educação. E isso nos leva a perguntar: o que está encantando as nossas crianças em nossa casa ou por onde passam? O que estamos colocando diante da nossa criança hoje? Quem são as pessoas com quem essa criança convive? Quais palavras ela escuta? Que tipo de histórias temos lido? De quais histórias essa criança mais gosta e pede para que a gente leia repetidas vezes? Quais hábitos têm sido cultivados? Como nós estamos apresentando o saber, o conhecimento para essa criança? Essas perguntas vão nos levando a identificar e compreender o tipo de formação humana. Veja bem, eu falei humana, não apenas intelectual. O tipo de formação humana que a criança está vivendo. Tudo aquilo que ocupa a imaginação da criança vai influenciar os seus afetos. E aquilo que conquista os afetos começa a orientar os desejos e mais cedo ou mais tarde vai influenciar a sua vida inteira, inclusive a sua formação intelectual. Isso não é um discurso para te botar culpa, terror, mas para fazer refletir que a educação não pode se limitar a atividades pedagógicas. Que nós não precisamos esperar idade X ou Y para começar a educação dos nossos filhos, mas que desde o momento que nascem a educação já está acontecendo, boa ou ruim, mas está. Então a gente precisa começar a pensar sobre o que é que preenche os dias da nossa criança. Que tipo de histórias nós temos comprado e lido para essa criança? Que tipo de rotina e hábitos dominam o ambiente da casa? O que é que essa criança tem aprendido a admirar? Essas perguntas talvez sejam muito mais importantes do que saber uma lista de conteúdos para uma criança nessa idade. Tudo isso pode parecer muito pequeno, se a gente observa assim, de forma isolada. Mas essas não são atividades periféricas da educação. Elas deveriam também ser chamadas de atividades pedagógicas. Elas pertencem ao próprio coração da educação, porque elas ajudam a formar não apenas aquilo que a criança sabe, mas também aquilo que a criança ama.
E para finalizar, eu gostaria de ilustrar essa discussão. Pense assim nos alicerces de uma casa. Raramente eles chamam atenção. Eles ficam lá escondidos, ninguém entra numa casa bem feita, bonita e diz assim, que alicerce perfeito. Os alicerces não recebem aplausos, eles não aparecem nos resultados imediatos, mas são eles que sustentam tudo. E é por isso que Erasmo nos chama a atenção, tanta atenção aos primeiros anos da infância. Porque ele compreendia que aquilo que uma criança vê, ouve, imita e principalmente aprende a amar, hoje, nos primeiros anos, já está educando e formando essa criança. Não é quando aos 3, 4 ou 6 anos de idade você abrir uma apostila, um livro didático diante dela. Então, se você é mãe, educadora, uma professora de crianças, eu gostaria de indicar a leitura desse livro. Tem muito mais detalhes que eu nem mencionei, porque senão o vídeo ia ficar imenso. Então, vale a pena você estudar o livro. Mas agora eu gostaria de ouvir você. Qual trecho, qual ideia dessa reflexão que eu trouxe aqui para o vídeo falou mais com você? Houve algo que você olhou assim, que fez você olhar para a sua própria missão de educar de forma diferente? Me conte aqui nos comentários, porque a sua experiência ou a sua dúvida pode acabar encorajando outras famílias que estão seguindo esse mesmo caminho. Até o próximo vídeo.